Nós vamos fazer uma biografia. Eu me inspirei em 2 livros de espíritas, também em outros livros, né, franceses, todos da história dela. Mas é Once de Faux, ela, com 13 anos, ela nasceu em 1841, é uma cidade de 40 quilômetros de Paris, e seus pais eram vinil, criavam vinho, e perceberam que ela começou a psicografar, eu escrever nada, eles não sabiam. Então, lá atrás, ela escreveu, ela psicografou o rei Luís XV, e depois ela psicografou Napoleão Bonaparte, Carlos VIII, e aí chamou a atenção dos médicos. Os médicos vão ver e não descobriram o que era, acharam que fosse esquizofrenia prematura. E aí um colega da família resolveu levá-la para Paris para entender quem era Once de Faux. Once de Faux, na realidade, ele levou e para um colega, provavelmente você já ouviu falar do tal de Rivali, o Hugo Kardec. E Kardec percebeu na hora o tamanho desse espírito. Ela auxiliou e ela psicografou o segundo episódio do Livro dos Espíritos. De lá para cá, ela ajudou a fundar a revista espírita também em Paris. Extremamente importante, porque ela escreveu Joana d'Arc por ela mesma. Então, a história real que Joana conta sobre ela. Vocês vão escutar muito falar de Joana d'Arc. Eu já criei intimidade com ela. Tá? Então, ó. E Leon Denis. Leon Denis é o nosso apóstolo espírita. Ele, quando ele entendeu a importância de Joana, ele resolveu fazer todo o trajeto dela. Fez a pé e foi seguindo cada lugar que ela passava. Ele tinha 2 ações em cada local que ele passava. Ele orava e chorava. Isso era fundamental para ele, porque ele sentia isso. Então, aí ele escreveu sobre a mediunidade dela. Aliás, interessantíssimo que depois, no final, ela conversou com ele. Para isso, pessoal, temos que entender a história, cronologia. Aonde que ela entrou? Ela entrou na Guerra dos 100 Anos. E como que começou a Guerra dos 100 Anos? Isso é fundamental entender. Começou com a morte do rei francês Carlos IV da França. Pela lei sálica da época, as mulheres não poderiam atribuir o reino a nenhum herdeiro, salvo os homens. Só que o Carlos só tinha feito meninas. E aí começou a treta, né? Carlos Eduardo era sobrinho dele, só que ele já era rei inglês. Ele falou: opa, acho que dá para ser rei francês também. O rapaz era sabonho, né? Carlos VII, primo, conde francês. E esse daqui, ele era apoiado. Deixa eu explicar para vocês como é que funcionava o sistema francês da época. Os franceses, que eram os armanacs, os bourgonheses, que eram franceses que apoiavam os ingleses, porque os ingleses davam muito dinheiro para eles, para que eles convencessem os franceses a largar a França para os ingleses, e os ingleses. Então, nós dividimos em 3 partes. Os franceses eram muito minoria. E aí, aonde entra a nossa Joana nessa discussão aqui? Aqui começou a Guerra dos 100 Anos, que na realidade foram 116 anos. E não era uma guerra, briga hoje, briga amanhã, briga semana que vem. Ela teve até a peste negra no meio do caminho. Então era uma coisa bem longa, não era direto que aconteciam esses problemas. E aqui chegou a nossa irmã. Ela nasceu em 1412 e foi assassinada em 1431, como todos sabem, queimada viva. Vamos entender a trajetória de Joana. O que eu falei para vocês? Todo esse terreno borgonhês, ou seja, partidários ingleses, borgonheses, ingleses. A França sobrou laranja da época, quando Joana chegou. Menos de 1/4 era da França. O resto, a Inglaterra já tinha tomado tudo. De tanto apanhar, acho que ela chegou. A França não tinha mais o que fazer. O francês tem um brilho que eu particularmente conheço muito, e eles já não tinham mais, que é o brilho gaulês que a gente chama. Eu vou dar um zoom agora para ficar mais fácil a gente entender essa trajetória dela. Agora fica mais fácil. Vai trocar de mão para não confundir. Ela nasceu em Domremy. Domremy é uma minúscula cidade que depois que ela nasceu, depois que ela fez, depois dos seus 19 anos de luta, essa
essa cidade mudou de nome, chamada Doremi da Pucelle. Pucelle é a Virgem, porque acreditava-se na época que vivia uma menina virgem que queria libertar a França dos ingleses. Já existia essa lenda, mesmo sem saber que ela queria nascer. Só que, como é que funciona? Ela nasceu, seu pai chamava Jacques d'Arc, da onde vem seu nome, Isabelle Robert, que era sua mãe. É aí a responsabilidade da religião que era de sua mãe extremamente católica, muito religiosa, passou toda essa religiosidade para Joana. E ela tinha mais 4 irmãos, Jacquemin, Jean, Pierre e Catherine. Ela era caçula deles todos. Bom, e o que aconteceu aqui em Doremi quando ela tinha 13 anos? Detalhe importante, gente, Joana era analfabeta. E ela com 13 anos, ela sabia fazer tudo que a mãe dela ensinava em relação aos trabalhos do lar. Cuidava da horta, dos animais. E um dia, ela estava, uma manhã, ela estava cuidando e viu uma luz muito forte em direção à capela da família, que ficava ali próximo, porque as famílias eram muito juntas ali. Ela olhou, achou estranho, viu aquelas asas, uma luz muito forte e começou a conversar com ela. Ela não se assustou. E ela interagiu com essa voz. Começou a conversar, ela perguntou, daí ele foi explicando com calma. Ela perguntou quem que era, ele falou, Arcanjo São Miguel. Ela já conhecia, porque a mãe dela sabia que era o Arcanjo São Miguel. Ela não se assustou 2 vezes e começou a criar uma intimidade com esse espírito de conversar. Até que um dia ele pegou, avisou ela, falou, olha, um dia a França está sendo apertada dos ingleses. E vai acontecer isso, chega uma pessoa, ela falou, nossa, que legal. Bom, mas antes disso viram 2 outros espíritos para conversar com você. Santa Catarina de Antuérpia e Santa Margarida de... esqueci o sobrenome dela ali. Bom, e essas 2 irmãs vieram e praticamente grudaram a vida inteira nela, até o desencarne dela na fogueira. O que aconteceu? Elas avisaram ela que ela teria uma missão. E aí ela falou assim, lembra que o São Miguel falou para você que alguém ia libertar a França? Falou, sim, essa pessoa é você. Ela tinha 13 anos, era analfabeta. Numa cidade, num vilarejo, ela falou assim, impossível. Eu não sei nem, eu sou mais leve que uma espada. Eu não sei nada de nada. Aí começou, calma, confia e ora. Na hora, é aí que vocês vão entender o tamanho da fé dessa irmã. Ela falou, tá, o que tem que fazer? Resumindo, ela é uma cidade chamada Vaucouleurs, aqui, bem próximo. A princípio parece ser um território grande, gente, mas aqui, a França, no Brasil, cabem 16 Franças no Brasil. Então, é um território pequeno. A diferença é que ela fazia isso a pé, sozinha e à noite. Então, ela teria que ir lá procurar o capitão Ricardo. O que ele fazia? Ele era o capitão da guarda. Antigamente não existiam forças armadas, era a força do rei. Ela teria que ir para o Vaucouleurs, conversar com ele, pedir para ele que ele desse uma caravana de 6 a 8 pessoas para que ele saísse, ela saísse de Vaucouleurs, descesse até Chinon. Tudo isso aqui já era o território inglês, atravessando. Aqui ficava o Delfim. O que é Delfim? Delfim, naquela época, era o candidato a ser rei. Antes, quando a Rainha Elizabeth estava viva, o Charles ser o Delfim. Depois ele tornou-se rei. E o Carlos VII estava aqui. O Delfim. Delfim, porque ele ainda não recebeu a coroa. Claro que o Rodrigo achou que ela era doida, uma menina de 13 anos, que ele jamais ia dar essa credibilidade, nem ia passar isso para o Delfim. Porque ela pediu uma carta para poder chegar até lá. Essa conversa durou 1 ano para ela tentar convencer. E ela sempre pedia para elas, para Santa Margarida e Santa Catarina, para ajudá-la a convencê-lo. Elas falavam, calma, tudo tem seu tempo. E ela foi lá de noite, voltava, até que um dia eles falaram o seguinte, você vai lá agora e fala para ele que vai acontecer uma guerra chamada Guerra dos Arenques de peixe. Porque os franceses estavam tentando sair aqui é o Vale do Loire, e chegar e alimentar os franceses aqui pelo rio com peixes. Só que deu tudo errado.
Os franceses apanharam de novo a detalhe, dois detalhes. Primeiro, como é que ela sabia quem era o capitão Rodrigo, se ela nunca tinha visto? Sim, você entrou na cidade, Santa Catarina falou, é ele. Vai lá para falar com ele. Aí ela já começou a entender o tamanho, o significado da responsabilidade desses irmãos. E aí ela falou para o Ricardo Rodrigo, agora, exatamente agora está acontecendo uma batalha onde a França está perdendo. O sangue inglês está sendo escorrido. Ele mandou ela embora de novo, só que no dia seguinte ele falou, é verdade. Estava acontecendo, antigamente não tinha WhatsApp, não tinha nada, ele falou que estava acontecendo isso. Aí ele chamou, pediu para um tio dela, falou que fosse acompanhá-la, falou, eu vou lhe dar uma carta, eu vou lhe dar uma caravana com 6 homens, inclusive um padre. Porque a Joana tinha o hábito de qualquer lugar que ela passasse, aonde encontrasse uma igreja, ela entrava. Ela se confessava mesmo que não tivesse padre e orava fervorosamente. Em qualquer lugar daquela França, tem pouca igreja naquela França. O que ela fez? Ele chegou, ele avisou, ela chegou num dia que marcou com eles, entrou no quarto à noite, seus pais estavam dormindo. E ela se despediu. Nunca mais viu os pais de novo. Ele ajoelhou e foi continuar a missão dela. E ela foi à noite sozinha, atravessou todo esse terreno. Só que aqui, o que ela teve que fazer para se proteger? Descer todo esse território aqui, cortar os cabelos curtos, colocar uma roupa mais masculina. Na época era proibido mulher usar roupa masculina, isso poderia dar morte. E ela desceu 2 semanas. Em 2 semanas ela descia, parava e orava com eles, e foi direto para Chinon. Chegando em Chinon, depois de 2 semanas, ela foi direto para o castelo do Delfim. Ele já sabia o que estava acontecendo e estava aguardando. Ele, exatamente no castelo medieval, vocês sabem, tem o fosso enorme, tem a ponte levadiça. Ela chegou, ela ia entrando, quando ela baixou, o guarda que estava à direita perguntou, ela é a donzela? Aí alguém da caravana falou, sim, é ela. Ele falou, deixa uma noite comigo que eu resolvo todos os problemas. Ela falou, estranhas palavras para quem está prestes a morrer. Ela entrou no castelo. Lá dentro, esse guarda perdeu o equilíbrio, caiu no fosso e morreu afogado. Lá no castelo, lá dentro, o Delfim resolveu fazer uma cerimônia para recebê-la. O que ele fez? Colocou 300 pessoas no salão. Lá no final, o trono, só que ele não aceitou o trono. Ele se escondeu numa ponta, numa lateral. E botou outra pessoa sentada lá, vestido de Delfim. E ela entrou. Quando ela entrou, aconteceu parecendo a novela do filme. Abriu-se o corredor e ela foi caminhando. Antes dela dar 3 passos, Santa Catarina falou, não está lá ele não é ele. Ele está ali, encostado na parede. Definiu ele. Ela olhou, virou-se e foi em direção ao filho. Foi andando e abriu um outro mini corredor. Aí quando chegou nele, ele assustou. Ele falou majestade, vim em nome de Deus levá-lo até Reims para ser coroado rei da França. Antigamente não eram coroados em Paris, eram em Reims, território francês. Todos os reis eram coroados. Ele deu credibilidade, a nobreza não queria de jeito nenhum, e ele falou assim, ela falou, eu preciso conversar com o senhor em particular. Eles não queriam, ele falou, eu converso em particular com ela. Eles entraram na sala e conversaram. Logo que saíram, o rei tinha certeza que era ela. A literatura natural, sem ser espírita, não consegue definir o que ela tinha dito, mas ela falou o que ela falou no livro dela, na psicografia que ela fez, em algumas edições. Ela avisou para o Delfim que ela sabia que ele saía à noite para se encontrar com a duquesa. Só que a duquesa era o maior inimigo, o duque era o maior inimigo dele, porque ele tinha muito mais poder econômico na época. E ele pediu, pelo amor de Deus, que não falasse nada. Ela falou, não estou fazendo ameaça, só estou falando algo que eu sei que ninguém sabe. Aí ele ficou convencido e falou, então você realmente é enviado de Deus. Só que para isso não vai ser tão simples. Eu vou ter que te enviar para que você seja, uma entrevista, um celibato, você vai ser entrevistado
por vários catedrais que conhecem e sabem muito da Igreja Católica. Eu quero ter certeza que você é enviado de Deus. Mandou ela para Poitiers, aqui embaixo, Chinon para Poitiers. Inclusive, pela lei da época, a sogra do Delfim teve que fazer um exame de virgindade dela, porque era necessário para ela. Isso deu tudo certo. Quando ela acabou a entrevista, isso durou 2 meses, e eles falaram, ela está apta, não tem nenhuma maldade nessa irmã. Aí o rei falou, agora você vai ter treinamento militar. E ela teve esses 2 meses de treinamento militar de urgência. Criaram a sua armadura, e a Margarida, ela pegou e falou uma coisa para ela extremamente interessante. Falou, só você vai usar uma espada. Tem uma espada que está enterrada na igreja, São Margarida de Ferro, está enterrada no altar. Tá, e aí? De quem é essa espada? Carlos Martel. Carlos Martel, antes de Joana, ele já tinha desencarnado há 700 anos. E ele foi extremamente defensor da França contra os árabes. Chegaram lá e encontraram a espada enterrada. Restauraram a espada. Era essa espada que ela usava. O que eles fizeram? Deram para ela uma flâmula branca com uma cruz vermelha, escrito Jesus e Maria. Aqui seria... ela não precisava de usar a espada. Ela sempre ia de cavalo com essa flâmula correndo no meio das flechas, porque antigamente era chuva de flecha. Lembra das bestas? E ela sempre ia na frente, chamando o grupo francês. Chegou, ela voltou para Chinon. O que o Delfim deu para ela? Deu 7.000 homens. Para que ela fosse entrar em Orleans. Orleans era a principal cidade estratégica para poder começar o seu circuito. O que ela fez? Ela já começou a ter problemas de machismo com os generais franceses. Como que esses generais iam se subordinar a uma menina de 17 anos que nunca tinha feito nada militar. Passou isso, o Delfim teve que interceder, eles subiram. Joana se encontrou em Orleans. Essa cidade estava com os ingleses há 6 meses. Extremamente estratégica. Lembrando que ela era analfabeta. O que ela fez? Um dos que estavam com ela pediu para escrever uma carta. Escreva uma carta ao duque inglês que está aí dentro e peça para que ele se retire e volte em segurança para ele. Claro, eles viram e rasgaram a carta. E ela pediu 3 cartas enviando, porque ela não queria enviar, ela queria que todos os ingleses só fossem embora. Não fizeram. O que ela fez? O que era território inglês? Há 6 meses, 9 ingleses ela perdeu de volta. Ela tinha uma estratégia de guerra que foi copiada por Churchill, Napoleão I, porque ela tinha um estrangulamento. Ela subia pelas colunas, estrangulava, dali já estava neutralizado. Ela ia neutralizando, os inimigos não conseguiam reagir. Aí ela tomava. Bom, o que aconteceu aqui? Ela foi ferida várias vezes. Aqui ela tinha que subir e passar todo esse território aqui de novo. Para isso, tiveram várias cidades. Em 4 dias, ela conquistou 5 cidades. E uma das cidades, interessantíssima, que ela subiu, que ela encostou, eu acho que foi Beaugency também. Ela encostou e foi subindo. E os ingleses franceses embaixo, os ingleses em cima, e ela tomou uma flechada no pescoço. E caiu. Quando ele caiu, os ingleses ganharam o campeonato mundial, gritavam, matamos a bruxa, tudo vai acabar, vai voltar ao normal. Os franceses ficaram desolados. Acabou, cadê a nossa heroína? Só que ela caiu. Quando ela caiu, Santa Margarida encostou nela, falou assim: Joana, preste atenção, quebre a flecha, retire a flecha, passe um pano, volte a subir a escada. Só que essa menina, nessa hora, ela estava chorando de dor. Ela tinha 17 anos. Aquele monte de irmãos, aqueles homens lá armados até os dentes, e ela fez isso. Quando ela começou a subir a escada, os ingleses tinham certeza que ela era bruxa.
Os franceses tomaram aquele rio, tchau, eu já sei, a cidade é nossa também. E ela fez isso por 4 vezes, até chegar em Reims. Aqui em Reims tem mais 3 cidades, Foyer, Chalon e Reims. Essas outras 3 cidades já deixaram as portas abertas, não queriam mais contato com ela. Ela poderia entrar. Ela não queria, ela já estava conhecida na França. E ela era a prometida. Chegando em Reims, ela teve que falar, o meu filho estava aqui embaixo para ele subir, para ser coroado. Ele não queria, tinha medo. Ela segurou, nada ia acontecer com ele. Nada. Tá? E ela falou assim: você não confia em mim? Eu confio nas vozes. Não confia em mim? Ele falou. Aí ele foi e falou assim: você quer que eu vá te buscar? Eu falei: não, eu subi. Daí ele fez uma caravana e subiu. E em 17 de 7 de 1429 ele foi coroado. Ela cumpriu a missão dela. Ela estava ao lado dele na hora que estava recebendo a coroa. Como Reims é muito próximo também de Vaucluse, e várias pessoas aqui conhecidas dela também foram para lá para vê-la. Ela entrava na cidade, as pessoas queriam beijar a mão, ela ficava desesperada, ela não queria receber. De jeito nenhum, ela falou assim: isso é só a minha missão. A minha missão é devolver o trono francês. Bom, o que acontece? Ela falou: bom, agora já fizemos tudo isso, vamos para Paris. Percebe que mudou de cor? Por quê? O nosso Carlos VII falou comigo: já consegui ser rei, não quero mais. Ela falou: como assim? E o resto? A gente não vai acabar? Ela falou: comigo não. Ela falou: então eu vou ter que fazer sozinha? E ela foi. Chegando lá, claro, ele demorou, gente, 6 semanas para dar essa resposta. O que aconteceu? A Inglaterra mandou um exército gigante para Paris. E antigamente Paris hoje é aberto, mas ela tinha as muralhas. Então ela foi ferida de novo na perna, ela tentou, mas graças a Deus os soldados dela arrastaram ela de lá, levaram para se recuperar, para depois tentar. Perdeu. Aí ela começou a descer. Perdeu. Foi apanhando. Ela estava sozinha. Ela falou que ela tinha certeza que ela tinha sido traída pelo rei. Ela não tinha dúvida disso. Bom, com Pinhé, aconteceu que ela foi. Uns falam que ela caiu do cavalo, outros que ela foi alvejada, e ela diz que não, ela foi encurralada. Aqui, os borgonheses, franceses que apoiavam os ingleses, capturaram ela. O que eles fizeram? Eles venderam ela para a Inglaterra por 10 mil libras. 10 mil libras na época, nem a Inglaterra tinha. O que ela fez? Ela pegou todo o território que é dela aqui, que estava, teoricamente, os franceses estavam de aluguel, os franceses pagaram essas 10 mil libras de aluguel. O francês pagou o resgate dos ingleses. Doido. Ela, daqui para cá, gente, até chegar em Rouen, ela foi transferida várias vezes de prisão. Bem no meio do caminho, perto de Arras, ela tinha uma torre de 11 andares, onde eles colocaram ela lá, em 11 andares não vai ter problema. Só os carcereiros vão ficar, não sabem o que falar para ela, que agora a França está sendo morta. Muitos franceses, o que ela fez? Ela pulou de 11 andares. Não para se matar, para tentar. Ela se traçalhou lá embaixo, coitada, quebrou tudo. Mas depois ela se recuperou e ainda falaram que é suicídio. E ela foi de pé junto, ela jamais ia tentar contra a vida dela. Transferiram ela depois daqui, toda acorrentada, até a rua. Rouen começou o cárcere e o problema sério dela. Ela conheceu que ele foi o algoz dela para colocá-la na fogueira. Ele chamou 70 catedráticos teólogos de Paris. Detalhe importante: eram catedráticos e reitores da Universidade de Paris. Ela construiu um dossiê e incriminou-a em 70 artigos, todos falsos. Hoje ela é uma das santas da França. A ponto de que não tinha jeito. E o que eles falaram para ela? Para ela parar de usar roupa de homem. Se ela parasse de usar roupa de homem, ela poderia ficar perpetuamente aqui. E ela falou: tá. Só que eles criaram um documento, uma adjuração falsa, onde ela negava que tudo que ela escutava a voz, ela negava tudo.
Ela não sabia. Ela falou assim, não. Ela assinou à noite, ela foi dormir tranquila. Eu falei, bom, gente, então, porque as vozes sempre falavam, acalma-te, Joana, acalma-te, que tua hora vai chegar e você estará sempre conosco. Acalma-te. Aí ela chegou e olhou para ele e disse assim, o que eu faço? Aí à noite falaram para ela as vozes, né? Margarida, você não está terrível. Fala para ela, abjurar é pecado. Você não poderia ter assinado aquilo. Ela falou, mas eu não sabia. Calma, tudo tem solução. Volta a ser a Joana. Quando eles chegaram de novo na cela dela, ela estava vestida de homem. Bom, aí eles fizeram o que eles já tinham vontade. Tinha que queimar. No dia seguinte, ela já foi para uma praça lá em Rouen, que chama Vieux Marché, antigo mercado. Construíram uma fogueira extremamente alta, para que ela ficasse, todos ficassem olhando, todos, para assistir esse espetáculo. E ela foi acorrentada lá em cima. Lembrando que ela só tinha na época 19 anos. Todos aqueles algozes dela estavam todos sentados em volta, inclusive o bispo Puchon, que criou toda essa história errada para ela. Não, antes, quando o carcereiro ia começar a acender, ela pediu, posso fazer uma prece? A praça estava lotada, porque eles obrigaram a população a assistir também. Aí ele falou, sim. Ela se ajoelhou e fez uma prece de perdão para todos os seus algozes. Quem daqui ia passar por isso? Quantos não iam gerar vingança em milhões de reencarnações? Aqueles bispo e aqueles todos aqueles homens. Quando ela fez isso, a praça e todos eles choraram, inclusive o bispo. Aí, na hora que eles começaram, aí o bispo percebeu, acende logo, acenda essa fogueira. Quando todos já começaram a acender, ela deu mais um grito e falou, por favor, criem uma cruz e coloquem na minha frente, enquanto eu sou queimada. Eles fizeram uma cruz de madeira, amarraram uma vara e levantaram na frente dela, enquanto ela estava amarrada e sendo queimada. As suas últimas palavras foram, Jesus, Jesus, Jesus. E ela falou assim, eu tinha certeza que as vozes nunca mentiram para mim. E assim ela foi queimada. Logo depois que ela desencarnou, já no relato dela, antes de fogo, ela disse que a fé dela era tamanha que ela sentiu pouca dor. E assim, detalhe importante, eles queimaram ela por 3 vezes, porque a primeira vez ela falou, meu coração não foi queimado. E eles não queriam pedra sobre pedra, eles queriam pó, porque jogaram todo o pó dela no Rio Sena, para que não tivesse nenhuma adoração. O carcereiro da época escreveu assim, meu Deus, matamos uma santa. E um dos teólogos que estava ao lado dele falou assim, eu gostaria de estar um dia como ela está agora. Assim foi Joana na terra. Só que aí ela deixou um legado absurdo. Por exemplo, você sabe como é que ela fazia para os seus exércitos irem amparados e estimulados para as batalhas? 7.000 homens, uma menina sentada no cavalo lá na frente e 7 homens. Ela primeiro fazia que todos se confessassem. O exército inteiro confessando. Depois eles iam marchando, rezando até chegar à cidade. Quando não, as canções católicas de estímulo à religião. Quando encontrava uma igreja, para todo mundo. De novo, essa era a Joana. A Joana, ela tinha uma sensibilidade absurda, também, uma mediunidade daquela. Por exemplo, antes dela ir para Orleans, o duque de Alençon pediu para ir com ela. O duque de Alençon, ele acompanhou ela até ela ser queimada. João, tome conta dele. E numa das batalhas, eles estavam conversando ele ao lado dela, ela parou e falou assim, duque, saia daí, uma bola de fogo está chegando. Antigamente tinha as catapultas, né? Com as bolas. Ele saiu na hora. Quando saiu, claro que veio uma bola de fogo, explodiu onde ele estava. A Joana era um ser totalmente diferente, desprendido. Ela tinha um coração, ela falava que nunca ela queria que
nenhum sangue fosse derramado, e nem inglês e nem francês. Sabe quantos soldados ela matou? Nenhum. Uma vez ela estava em uma outra batalha à noite, os generais teimosos que quiseram invadir outra cidade sem falar com ela. Ela estava dormindo, Santa Margarida acordou: Joana, acorda-te. Sangue francês está para ser derramado, seus soldados precisam de ti. Ela colocou a armadura e saiu sozinha, pegando o estandarte dela, correndo no meio da noite. Correndo. Lá na frente ela viu o fogo. Só que viu o fogo e ele era aquela chuva de flecha. Ela não se preocupou, ela foi atravessando. Chegando na frente dos soldados, aí cria aquele. Eu não sei se alguém já jogou esporte olímpico, quando você vê aquele capitão que ele surge das cinzas. Quando ele surge das cinzas, o time inteiro reage. Então o exército se virou, e ela, só a presença dela, já era algo, tudo vai dar certo. Assim foi nossa Joana. Ela morreu em 1431. A sua canonização, 489 anos depois. Sabe quem começou a pedir a anulação daquele julgamento? O Carlos VII, aquele rei que traiu ela. Por quê? Porque os ingleses começaram a acusá-lo que se ele estava envolvido com uma bruxa, a bruxa ele também era. Então ele tinha que anular o julgamento. Bom, Humberto de Campos, teve um episódio em torno de 25 de junho de 37, diz que ele estava passeando com o seu mentor ao lado do rio, e ele viu uma pessoa sentada, triste, cabisbaixa, e olhando, e era a Semana Santa, e olhando quieto. Aí ele olhou e falou assim: é quem eu estou pensando? O mentor: vamos lá conversar com ele. Ele chegou e foi conversar com esse espírito, o Humberto de Campos. Aí, acho que a maioria já sabe, que ele chegou e se apresentou. E quem era esse irmão? Judas. Judas Iscariote sentado. E que ele falou: mas o que acontece, meu irmão? Você? Eu falei: sim, sou eu. Ele falou: acabei de chegar na Inquisição, eu fui queimado. E eu acho que eu não consegui terminar a minha missão. Não sabia ele ou ela que deu tudo certo. Aí ela, lutada, ele, são os mesmos, que é o mesmo espírito. Olha, porque ele falou: minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Igual, só diferente, né? Passaram. Agora isso aqui é importante. Aqui para frente, a coisa que eu vou te apaixonar. Como que ela conseguiu se comportar? Qual a inteligência dessa menina que estava preparada para isso? Gente, é uma inteligência emocional fora do comum, totalmente fora do comum. Vocês vão entender, raciocinem comigo. Como Joana d'Arc administrava suas emoções e sentimentos? Porque chega uma hora que dá, você trava. Se olhar para trás, tem 7 km dependendo de você, sabendo quem você é, realmente eu acho que aqui, não sei se alguém teria essa pretensão. Qual seria o maior obstáculo de Joana para que tudo desse errado? Medo. Ela não poderia ter medo, nem dela mesma. Mas isso é bom ou ruim? Medo é bom ou ruim? Depende, né, gente? É que nem uma medicação. A medida certa é precaução, a medida errada é retidão. Medo demais também faz mal. Do que o medo tem medo? Está passado, é coragem. Da coragem? O medo tem medo da coragem. Por que tem medo da coragem? E quem é essa coragem? Qual a função da coragem perante o medo? Isso acontece com todo mundo que está sentado aqui. E qual a força da coragem? Por que ela tem tanta força a ponto de apagar o medo? A fé. Aí nós vamos chegar num ponto interessante. Nós vamos ter que fazer um parênteses e entender o que é fé. Porque a fé é o ponto principal, é o cerne de Joana d'Arc. É ali que ela se alimentava, a confiança que ela tinha. Vou fazer uma lá.
Não tenho armas além da minha fé e coragem. Joana. Vamos fazer um parênteses sobre fé, bem rápido. Para isso nós vamos dar um zoom e explicar que a fé tem 3 pilares. A fé se sustenta em 3 pilares. O primeiro, entre o Criador e a criatura. Criador e a criatura. Esse pilar é imexível. Desde que Ele nos criou, Ele nunca abalou. Ele sempre confiou em todos nós. Segundo pilar, entre a criatura e o Criador. Esse, de vez em quando não sempre, mexe. E o terceiro, entre a criatura com a criatura. A autoestima, a valorização. Eu posso, eu consigo, eu sei fazer. Eu não sei, eu procuro como fazer. Essa é perigosa, porque quando tudo dá certo, pode gerar vaidade, achando a autossuficiência. Que nasceu sozinho, que Deus, né? Deus é amigo dele, não é pai dele. Esse é o alicerce. Joana tinha uns 13 olhos fechados. Como é que ela tinha a confiança? Porque ela não parava de conversar com a Santa Catarina, o arcanjo Santiago. E nela, eles tomavam cuidado dela fazer o que eles, me escute, Joana, orar e confiar. Ela criou esse alicerce com eles. De novo, vamos dar sequência. E qual é o apoio da fé? A gente já aprendeu que o medo tem medo da coragem, a força da coragem é a fé. E qual é o apoio da fé? A fé, aqueles pilares, eles têm um apoio porque de confiança e de fidelidade entre nós e o Criador. Fidelidade entre nós conosco. Entre Ele conosco. É uma relação de fidelidade. Então, o apoio da fé é a confiança. Se nós perdemos a confiança no Pai, acabou a relação conosco. Se a gente tiver muito medo, a gente pode ter medo de nós mesmos. Isso não faz sentido, mas acontece. O medo, ele sufoca. E qual a origem da confiança, gente? Da onde vem essa confiança? Do pensamento. E qual a consequência do pensamento? O equilíbrio emocional. O seu pensamento está diretamente ligado à sua coragem, ao seu medo, ao seu equilíbrio emocional. O pensamento é seu. Aproprie-se dos seus pensamentos. Eduque seus pensamentos. Filtre seus pensamentos. É para onde você vai. Mas existe uma relação de que quanto maior seu desequilíbrio emocional, menor é sua fé. Porque não existe confiança. Você quebrou a confiança no seu pensamento. Quanto maior desequilíbrio emocional, é fácil desequilibrar hoje em dia? Totalmente fácil. É muito, 2 palitos. 2 pessoas conversando já desequilibrou. Aí, gente, me disse uns gravados falando, tem outros irmãos que falam a mesma coisa. Olha lá, educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo, amando. Eles são seus, isso é um mapa mental da fé, raciocínio, de como ter coragem, era assim que era o raciocínio de Joana. Quando as coisas pegavam, ela sabia para quem correr, ela chamava o call center, o Pai Nosso que está no céu, e não falava nem com o robô, já falava direto com eles. Isso chegava em menos de 1 segundo. E funciona. Todos sabemos que funciona. O problema é que o nosso medo é exagerado em relação. Como diria um colega que joga comigo, excesso de zelo, excesso de menos. Dá para ir mais longe? E aí, gente, como é que ela consegue fazer tudo isso? Como que ela aprendeu a fazer tudo isso? Foi fácil? Não. Ferramentas de equilíbrio de Joana, para que ela se mantenha. Mentores. Os mentores, desde que ela chegou, estavam acompanhando e conversando com ela. Aproxime-se dos seus mentores. Conversem com eles. Orem com, por e sobre tudo com eles.
sobretudo, confiem neles. Eles estão agora ao lado de todos, esperando que a gente intercale, que a gente converse, que confie neles. Cada um está com o seu aí. É simples. Eles já até mudaram de idioma, usaram o idioma da dor, mas às vezes tem que mudar o idioma da dor mais um, né? Mas é tudo bem, existe um livre-arbítrio, e eles respeitam isso. E eles sempre falaram para ela: Joana, ora e confie, tudo vai dar certo. Na hora que ela estava sendo queimada, ela falou: as vozes nunca mentiram para mim. E como é que ela fazia, gente? A compaixão. Gente, problemas externos que nós não sabemos como administrar, o que está acontecendo com a Ucrânia, o que o jornal vai passar daqui a pouco, o que vai passar amanhã, as desgraças externas, use a compaixão. Ore. Não tente carregar uma coisa que não é sua, mesmo porque não teria sentido. Você não dá conta nem do seu. Mas, eu não estou falando de deixar de lado. Não, é compaixão. Capitão Inglês, uma outra história de Joana, o que é sinônimo de compaixão. Estavam tentando invadir o Ativo, não, que é pastor. E o cara não queria deixar, o capitão Inglês não queria deixar de jeito nenhum. Ela já tinha mandado as 3 cartas e não queria deixar. E ele gritava do cima da torre que quem iria queimá-la era ele. Ele pessoalmente iria queimá-la. Xingou de todos os nomes e ela nas suas paciência. Então, ele falava, não quero derramar sangue. E ele não parava de falar, eu vou te matar. Bom, o que aconteceu? Quando ela entrou, os soldados ingleses fugiram na noite. Lembrando que antigamente todos usavam armaduras. Eles fugiram pela ponte, só que mais de 150 soldados numa ponte de madeira não aguentou. Estourou a ponte e todos caíram e morreram. Procuraram, antigamente, numa situação de guerra, não existia sobrevivência. Joana começou a ensinar a salvar os sobreviventes. E não salvar aprisionando, salvar devolvendo para suas terras. É quase que uma guerra humanizada que ela queria. E antigamente matava-se tudo. Passarinho, papagaio, mosca, tudo. Não sobrava nada na terra. Eles queriam tomar conta da terra zerada. Zerada de vida. Joana também proibiu isso. Foram procurar depois Joana, né, que afundou esses soldados, e não achavam Joana. Aonde acharam Joana? Lá do outro lado, à noite, chorando copiosamente em cima do corpo. Chorando. Soluçado, que nem criança chorando em cima do corpo. Foram ver o que ela fez. O que aconteceu, Joana? Só mais um inglês. Não, ela estava chorando sobre o corpo daquele capitão que queria matar. Quem faz isso? Ela não queria nem que ele fosse morto. O que ela estava fazendo ali? Compaixão. Ela estava orando para ele, porque ela não podia fazer mais nada. E ela tentou fazer de tudo. Compaixão, gente, ferramenta de equilíbrio. Quando você se doa, você se equilibra. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental no dia a dia. Ou você tem, ou você cria. Não que você não tem. Alguns que estão aqui sabem, né? Agir ou reagir, né? Ou vai. Então você tem que criar esse otimismo. É necessário, é fundamental. E como que a gente faz isso? Eu falo, gente, que a vida é um trem, né? E para passar um trem, quando o trem passa, ele tem uns túneis lá na frente. Só que os túneis são escuros, mas eles têm uma coisa importante, eles são temporários. Eles não são eternos. E se for para sentar do lado, para poder passar, você pode sentar do lado da paisagem ou do lado da montanha que é escuro. Por favor, sente do lado da paisagem, você se inspira, a vida passa mais leve. É mais simples, a gente vive mais leve. O otimismo, olhar o lado bom. E eu sempre falo, isso aqui mas é uma grande verdade, a história do copo cheio e copo vazio. Gente, para quem chegar com o copo meio vazio? Essa vida é bela. A gente já acorda vivo e ainda vai chegar com o copo mais vazio? Oi? Para quê? A vida já não está fácil, nós vamos chegar ao mais difícil, sabendo que quem está criando esse pensamento somos nós. Nós seremos escravos dos nossos pensamentos, da nossa esfera, né? Porque a fé já foi. O poder do sorriso. O poder do sorriso é lindo de matar.
Sorriso é a primeira intenção da empatia. Tem gente que nem entende que tem que sorrir. Interessante, né? O sorriso é abraçar sem tocar. É um olhar de amor à distância, um afeto. É interessantíssimo como isso funciona. Todos aqui adoram chegar com alguém que está sorrindo. É mais fácil, a vida fica mais leve. O que a gente precisa fazer? Sorriso, gente. O poder do sorriso, ele não abre portas, ele derruba portas. Isso eu tenho certeza. Nós não sabemos o poder que nós temos com um sorriso na boca, mesmo sem dente. Porque isso pouco importa aos olhos de Deus. O que importa é que você sorri, você gera empatia ao outro. Isso é natural. Isso eu faço toda semana, eu saio para correr, tem gente que corre caramba, eu sempre dou bom dia, boa tarde, boa noite, e tem gente que não cumprimenta. Na terceira volta, se ele me deu um oi, eu não sou o mesmo vaso que voltei. Porque valeu a pena. Se eu não ganhei um amigo, eu ganhei um sorriso. Ele se acostuma, tudo isso, gente. São treinos diários. Tem que treinar. E lógico que depois de fazer tudo isso, e a receber tudo isso, de doar tudo isso, cadê a gratidão? Gratidão, gente. Gratidão por ter acordado. Gratidão por estar aqui reunidos. Gratidão porque os seus mentores estão aos seus lados. Eu não vejo, mas sinto. Hoje à noite é uma boa hora para conversar com eles. Tem, funciona, não tem mágica. Paciência. Joana tinha paciência? Não é verdade. Não, tinha que comandar 7.000 soldados. Aquela arrogância daqueles generais. O Delfim traiu ela e ela tinha que ir e voltar. Mas como é fácil para ter paciência? Gente, alguém daqui que não sabe dirigir, sabe ensinar a dirigir? Não. O analfabeto não vai ensinar ninguém a ler. Então, como é que funciona? Primeiro, comece com você. Treine a paciência com você. Porque você erra. Como é que você vai exigir do irmão uma coisa que nem você tem? E ninguém perde quem não tem. Então, comece a desenvolver. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas treine diariamente. Isso é fundamental. Esses treinos, essa interação. Orar e confiar de novo. Era que Santa Margarida, era aquela Santa Catarina, não parava de falar para ela. Ela falava, mas está doendo. Ora e confia. A fé se baseia no horizonte. Pedro, tudo começo estava chamando, ele ia. Ele olhou para o chão, perdeu o horizonte, perdeu o olho imediato e começou a tudo errado. Olha lá, somos espíritos eternos, como pode dar errado? Não tem como. Resiliência. Será que ela sabia? Será que ela sofria? Voltava rápido? Não sabia? Como é que funciona isso? Ela foi torturada várias vezes. E depois ela voltava várias vezes para as celas. Ela negava que ela conversou com as vozes? Não. Ela voltava. Então ela tinha resiliência? Tinha muita. Por quê? Ela era obrigada a treinar e confiar no que eles falavam para ela. E tem algo interessante. Atleta espírita, né? Por favor, não venha agora. O que é um atleta espírita? A Joana, vou fazer uma analogia que aconteceu comigo. Alguns sabem que não parece, mas eu sou um ex-jogador de vôlei aposentado. E durante muitos anos eu passei por vários preparadores físicos. E eles tinham algo que só depois que eu entendi. E quando eles queriam saber como é que estava a nossa função, eles faziam o seguinte: todo mundo só faz bala, põe a mão, 15 segundos, quantos batimentos? Você vai multiplicar com 4 aí, vai poder 20, vai chegar em 80, vai que seja, 80, 89, depende do preparo físico de cada um. Todo mundo, ele marcava, tiro, 5 quadros estourando para a gente perder o fôlego, para ficar desesperado. Acabou, a gente voltava sem conseguir, tudo branco. Ele falou, pega de novo, bate
Quanto menor velocidade que o atleta volta ao seu estado basal, mais preparado ele está, mais rápido ele está. Quanto mais rápido você voltar ao seu ponto de equilíbrio emocional, maior a sua resiliência. Menos você foi afetado. E qual a base disso? Lembra do equilíbrio? Coragem, confiança, fé. Fé. Construção da fé. Construção da fé é quando não damos conta, precisamos dos outros pilares, dos outros dois, porque um deles já nos foi dado. Os outros dois como nós vamos construir. E aí nós conseguimos manter o nosso equilíbrio. Então essa é a resiliência da vida. Por isso que eu falo que ela é uma atleta. Eu fico, vocês sabem, como assim, né? Então tudo isso, gente, treino, conversar com os mentores, treino, o otimismo é fundamental, a compaixão, a paciência, todos os dias estão à nossa disposição, estão. E aí vem a outra parte, o perdão. Para quem sabe fazer tudo isso e treinar tudo isso, como é que você acha que ela fez? E como é que eu posso fazer de novo? Comece se perdoando, gente. Se perdoe pelos erros, para depois tentar fazer por irmão. A gente quer julgar o primeiro no olho do outro. Não, a gente não quer vestir o sapato do outro, né? Porque dói. Então comece treinando, comece desenvolvendo as emoções. Eu sempre acho, eu falei em outro lugar, que eu acho que a gente devia ser alfabetizado emocionalmente. A gente sofre muito menos. Porque a gente identificar as emoções. E aí ia filtrar o que era nosso e o que não é nosso. E o que eu posso fazer com o outro, o que eu posso fazer comigo. É isso que ela fazia, ela administrava uma inteligência emocional absurda. A ponto que no seu desencarne, ela perdoou todos a jornada coletivamente. Tudo é treino, gente. Treine. Ó, tá aqui. Ah, mas detesto atividade física. Uma pena, tudo bem. Não gosto da academia, não dou conta para isso, não vai dar certo para mim, não funciona para mim. Tá, então vamos de novo mudar a palavra, como a Leona falou, disciplina. Use a disciplina, com compaixão, com paciência, mas faça. Ninguém vai fazer por você. Não tem outra. Se alguém fizer a prova para você, você não aprende. Não vai passar, claro. A vida é como um videogame, gente. A vida é de fases. E as fases, depois que a gente consegue uma fase, vem outra, mais difícil. A diferença entre o videogame e nós é que lá tem game over, aqui não tem. Aqui nós não temos que tocar. Graças a Deus, né? Esse é o lado bom. Nós não estamos sozinhos. Cada um tem a sua aliança, que foi a principal cidade que ela tinha que tomar estrategicamente. E a sua? A Bíblia descobriu a sua, ou as suas, né? Que é normal, aqui ninguém tem. Passou de uma fase, tem a próxima. E aí é outra aliança. Mas como fazer? Essas ferramentas, pessoal, não são exclusivas de Joana. Estão à disposição de todos nós. Ela só usava. Ela sabia que tinha. Por que ela sabia? Porque as vozes falavam. Quantas vezes as vozes não tentam falar com vocês, seus mentores, mas a gente não dá ouvidos? Acha que isso é bobagem na minha cabeça? Será? Sabe a diferença entre intuição e inspiração? O que é nosso e o que não é nosso? Comece a refletir. Se for do bem, que mal tem. Preciso, logo consigo. Eu tenho as ferramentas. Eu preciso. Por que eu não consigo? Não faz sentido, não fecha a conta. Gente, mas dói? Depende, dói no orgulho, que às vezes é bom, né? Dói na vaidade, essa vez não vai dar tempo. Tem gente, dá e tem que dar. Gente, só tem duas maneiras de errar. Fazer não pensar e pensar e não fazer. Pensou, planejou, fez, dá certo. Treine, que você já sabe. Comece fazendo, então é mais fácil. Duas maneiras de errar. Pensar e não fazer, fazer e não pensar. Pensou, planejou, ok, projeto feito. E depois, fazer esse
esse projeto circular dentro de você. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. De repente você estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis. Aí, gente, o que ele acabou de falar aqui, pelo amor de Deus, quando a gente começa a fazer, planejar, é que a gente já começa a montar, nem a gente olha para legal, lá tem que jogar para tudo da montanha, né? A gente faz cada vez, começa a fazer, de repente está no meio da montanha, mas faça, é fundamental, não dá, que funciona, gente. Ah, mas funcionou para João e para Jesus, nós também seremos, estamos no caminho. Bom, quando todos começaram, a lagarta borboleta, isso é interessante. Porque todas as histórias, todas as ferramentas que a gente fala, que nós estamos falando aqui agora, já foram faladas de outras maneiras, de outros livros, de outros irmãos, e isso parece que vem martelando, mas a gente não faz, né? Mesmo porque acha que a gente não acredita. Porque todo mundo sabe que aquela lagarta fica lá só, destrói sua árvore, para você ficar com raiva dela, vai virar uma linda borboleta azul, amarela, depois elas todas juntas ficam encantando no jardim iluminado, e a gente fica olhando para aquele, meu Deus, como Deus é lindo, né? Todo mundo sabe que aquela lagarta um dia vai virar borboleta, ou estou errado? Não, agora vai contar essa história para a lagarta, vê se ela acredita. Não acredita, gente. Então, qual é o sentido de não começar a treinar antes de saber o que é? Confiança e fé. Orar e confiar em. A Joana não veio sozinha. Mas, nem você. Ninguém daqui veio sozinho. Ninguém. Deu problema, gente. Call center. Aí nós que estamos sozinhos. Tenho certeza, não vai ter nenhum lucro para vocês. Fiquem tranquilos, chega, cada dia chega. Fiquem tranquilos. É isso, meus irmãos. Eu gostaria de passar esses 3 minutos. É uma homenagem da Igreja Católica para a Joana, tem tradução. E eu vou. Não tem copo aqui perto, para ficar melhor, né? Se puder, por favor, leia e me acompanhe.
emocionante, né? E tem algo que eu gostaria de falar para vocês, essas últimas palavras. Essas últimas palavras que eu gostaria de passar para vocês são para aqueles que, mesmo escutando, mesmo olhando tudo isso, vão olhar para si, principalmente depois que a gente sair daqui, e vão falar: não dou conta. Não é para mim. Eu sei que eu assumo um compromisso, eu sei que eu assumo uma missão, mas é muito forte. Cheguei aqui, tudo é diferente. Não dou conta, gente. Eu sei, nós estamos falando de João e de Jesus. Eles se conheceram de ver cores, mas e eu posso deixar para depois, é para vocês. Eu gostaria que vocês escutassem, não com os ouvidos da carne, mas que ouvissem os poros da alma, para que depois reflitam um pouco o que eu vou falar para vocês, e que eu tenho certeza, vocês não têm noção do tamanho da força que vocês têm. Não terceirizem as forças e os problemas, absorvam os seus. Eu não tenho dúvida que cada um daqui é capaz. Acredite firmemente no seu gênio criador, na força ativa da vida, nas maravilhas do amor. Quem recebe de nascença uma cabeça que pensa um coração para amar, é feliz para toda a vida, tem riqueza